Mateus 15, do 7 ao 9. É Jesus falando: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu acabei de ler a tradução da imensa maioria da Igreja do Senhor hoje na Terra, que diz adorar a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Vivem segundo o mundo e não segundo a palavra e a vontade do eterno Deus, do nosso querido e amado Pai. Jesus, a revelação visível do Deus invisível, nos mostra e nos revela como deveríamos viver. E hoje, a Igreja do Senhor saiu completamente dos planos e do traçado original do Senhor. E ela mesma está criando caminhos que não são o caminho que o Senhor quer para ela. E está batendo literalmente contra os preceitos, os mandamentos, as ordenanças e a palavra do Senhor, manifesta principalmente na vida, no ministério, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. A Igreja do Senhor hoje está cheia de mundanismo, de sensualidade, de carnalidade. Hoje está difícil, extremamente difícil, ver a diferença entre aquele que professa ser cristão e daquele que é o ímpio. Cada vez mais a igreja está deixando que o mundo penetre nela, ou está atraindo o mundo para si. É quando o Senhor nos diz, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Hoje, a Igreja do Senhor está vivendo a realidade que o Senhor também nos chama a atenção em Lucas 6, 26, quando ele faz uma séria advertência. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Hoje, aquele que é chamado de profeta do Senhor está fazendo alianças e mais alianças no mundo humano, puramente no plano humano, com mídia, com poderes econômicos, com poderes estatais, mas não está alimentando e nem se aprofundando na então aliança que deveria ter com o Altíssimo Deus de Israel, com o único e verdadeiro Deus. Vive mais na dependência do homem do que na dependência de Deus. E eu repito então este versículo, Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. E a Igreja do Senhor hoje é convidada pelo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, a examinar a si mesma. Veja o que o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A última frase. Se não é que já estáis reprovados. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 27, ele diz:
o próprio apóstolo Paulo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Veja bem como ele se coloca. E a igreja do Senhor hoje transformou o que os apóstolos falaram em Atos 5, 29, quando disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, é mais importante obedecer aos homens do que a Deus. A realidade da igreja hoje é outra, totalmente diferente daquela que deveria ser. Ela vive em função dela mesma, ela vive em função de obras sociais, vive em função de entretenimento. Onde? Na palavra de Deus. Onde? Nos evangelhos, nas cartas, nos atos, em Apocalipse. A igreja é chamada ou é convidada a fazer, a realizar cultos, reuniões de entretenimento, para fazer reuniões como se fosse um clube social. Porque a igreja hoje, em sua imensa maioria, se transformou num grande clube social, onde lá se diz muito sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, sobre a santa palavra de Deus, mas não se vive esta palavra, mas não se conhece verdadeiramente esta palavra. Torcem textos para o seu bel prazer e usam segundo aquilo que querem e não segundo a orientação do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: somente aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Portanto, a igreja do Senhor tem mais do que por obrigação, mas privilégio, ser como Jesus, viver como Jesus, andar e ter a trajetória que o seu Senhor teve quanto na terra, quando no seu ministério aqui na terra. E eu disse de carnalidade, sensualidade. Hoje, eu te convido, você que me escuta, que me vê, para refletir sobre estes versículos da primeira carta de Paulo, capítulo 6, versículos 18 a 20. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. E também, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E agora, mais uma característica da igreja do Senhor, infelizmente, na terra. Ela não busca a santificação. Raros são aqueles que de fato pregam
e vivem a santificação. E entenda você que me escuta. Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, sem santificação, ninguém será salvo. Aquele que não busca a santificação não vai para o céu. Compreenda isso. Não vai para o céu. Não será salvo. E a igreja do Senhor hoje não prega e mais do que isso, não vive uma busca incessante através da santificação. E Paulo, quando escreve a Timóteo, nos diz que pela oração e pela palavra todas as coisas são santificadas. A igreja hoje é uma igreja que não ora, não vive a palavra. Se Jesus, sendo o Senhor e Filho do eterno Deus, teve uma vida de profunda oração, como principalmente nos narra o Evangelho de Lucas, quem somos nós para não seguirmos o seu exemplo? E se ele fez, foi para que nós também o fizéssemos. Veja, Lucas 5,16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 6,12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E assim nós vemos também em Mateus e em Marcos. O Senhor Jesus viveu em íntima comunhão com o Pai. E nós, como cristãos, deveríamos estar fazendo a mesma coisa, buscando dia após dia, hora após hora, uma profunda comunhão com Ele. Porque é dele que, se nós somos verdadeiros cristãos, dependemos. É dele que nós dependemos, não do homem. E devemos e precisamos viver para Jesus, porque Jesus não é um acessório ou algo mais ou alguém a mais na sua vida. Ele tem que ser o seu tudo, senão ele não é nada. Entenda isso. Se ele não for o centro da sua vontade, do seu pensamento, da sua inteligência, ele não é nada para você. Você não é cristão. Veja o que nos diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Guarde isso no seu coração e reflita bem. E como eu li agora mesmo, examine a si mesmo, se você realmente está na fé ou não. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, você não pode viver mais para você se você é cristão. Se você é de fato cristão, você vive tão somente para aquele que é o Senhor, para aquele que morreu por você, que deu a vida no seu lugar, que pagou o preço que você devia a Deus, que aceitou em si a ira de Deus, para que você, que estava endereçada a você, e ele, sem pressão alguma, porque ele se deu, aceitou toda a ira do Pai para que você pudesse ter vida, para que eu pudesse ter vida. E vida para quem? Para ele. É o que nos diz Paulo também na carta aos Gálatas, capítulo 20, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode fazer essa afirmação? E a igreja do Senhor hoje também está perdendo de forma terrível
e de uma forma também imensa, o discernimento. Sim, o discernimento. O que mais falta na igreja hoje é o discernimento dos Espíritos, porque não há comunhão com o Espírito Santo, não há comunhão com o Senhor. Então não há como discernir, como viver segundo a orientação dele. A então tomar as atitudes e reconhecer aquilo que procede de Deus, aquilo que não procede de Deus, aquilo que é do inimigo ou aquilo que é do homem. A igreja do Senhor hoje confunde animamento com avivamento, barulho com unção. Ou seja, manifestações carnais e materiais com manifestações espirituais. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não é dessa forma que nós cresceremos na presença e no poder de Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no mesmo capítulo, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Hoje, se você entra numa igreja, você não sabe se lá está havendo um teatro, se é um circo, se é verdadeiramente uma bagunça, ou se é um concerto musical, porque não há quase nenhuma adoração. Mas cantores nós temos em demasia, mas adoradores não. Você que me escuta é chamado agora a de fato rever a sua posição. Não é diante desse que vos fala, não. Diante da palavra. Porque eu repito a palavra do Senhor em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orando ao Pai. Portanto, é diante da palavra, é a palavra que vai determinar se você é ou não cristão. É a sua atitude viva, é o seu agir. É o seu pensar, é o seu falar, é o seu agir. Porque você também é responsável pelos seus pensamentos, sim. Se eles vierem e você não aceita, tudo bem. Mas se você passou a alimentar, você já é responsável por aquele pensamento, sim. E como que você se coloca agora, então, diante disso? E para respaldar isso que eu acabei de dizer, veja o que Paulo nos diz na carta aos Filipenses. No capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, o seu pensamento pertence a Ele, pertence ao Senhor. O seu falar muito mais, e o seu agir também. Coloque-se então na posição correta e deixo novamente 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Reflita, seja sincero com você e faça uma opção correta. Uma opção da sua vontade, não da sua emoção. E muito menos da sua mente, mas uma opção de vida que envolve todo o seu ser, seu espírito, alma e corpo, onde a alma é a sede da sua vontade, da sua inteligência e do seu sentimento. Coloque-se na posição e, enquanto é tempo, se necessário, refaça a sua aliança com o Senhor.
refaça a sua aliança com o Senhor mediante um genuíno arrependimento e mudança de vida, para que Ele possa trabalhar em você. Se arrependa dos seus pecados, mude toda a sua vida, mas tão somente pedindo ao Pai em Jesus, mediante o Espírito Santo, que assim faça. Porque salvação é uma obra sobrenatural. E você por si mesmo não pode, mas você pode começar fazendo a sua opção pelo Senhor. Veja, as primeiras palavras do Senhor, narradas em Mateus 4,17 são: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E em Marcos, no início do Evangelho de Marcos, as primeiras palavras narradas por Marcos a respeito do Senhor quando iniciou o seu ministério diz, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, agora. É Jesus falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. E em Atos 17,30 nós entendemos que arrependimento é um mandamento do Senhor. Portanto, obedeça a este mandamento com a sua livre opção, para que você seja verdadeiramente um filho de Deus e seja então um cristão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.